Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Anchieta e vou realizar então a correção do simulado número 1 que foi aplicado para a turma da Brigada aqui no Premier, tá bem? Então foram 10 questões, todas as questões elas têm como base a banca Fundatec, tá bem? Que é justamente a banca que vai montar a prova para o próximo concurso. Então nós aplicamos um simulado e eu vou fazer a correção das 10 questões de matemática desse simulado, tá joia? Então vamos à primeira questão, vamos lá? Então vocês devem estar vendo aí, né? Então, primeira questão. A primeira questão, ela trata do seguinte, ó. Supondo que 15 auxiliares de telemarketing de uma determinada empresa trabalham no turno da manhã. Então, 15, deixa eu marcar isso, para a gente evitar voltar aqui, ó. 15 auxiliares, eles trabalham numa empresa no turno da manhã, tá bem? Aí depois ele vai falar aqui, ó, 25 trabalham, tá, auxiliares, no turno da tarde. E agora ele vai colocar aqui 12 trabalham no turno da noite. Então nós temos 3 turnos bem específicos, então cada pessoa trabalha num dos turnos, né, cada quantidade dessa. E aí agora ele coloca aqui 9 trabalham nos turnos manhã e tarde. Então nós temos 9, então trabalhando em 2 turnos, tá bem? Quantos auxiliares de telemarketing trabalham nessa empresa? Então, como é que a gente vai pensar nisso daqui? Observem que nós temos 3 turnos, mas o turno noite não mistura com ninguém. Agora, o turno manhã e tarde, eles têm uma mistura ali, né? Pessoas que trabalham num turno, trabalham no outro. Esse tipo de problema, então, é um problema que a gente pode resolver usando conjuntos. Então, vamos aplicar aqui os diagramas, né? Vamos pensar nos diagramas aqui. Eu vou construir aqui, ó, o diagrama para representar o turno da manhã. Aí um outro diagrama parecido com esse, tá? Para representar o turno da tarde. E aqui eu vou colocar manhã. E aqui eu vou colocar tarde. E nós temos que 9 pessoas trabalham nos 2 turnos. Então esses 9 a gente tem que colocar eles aqui, ó, entre o turno da manhã e da tarde, que é justamente o pessoal que trabalha na manhã e na tarde. Bom, 15 trabalham, então, no turno da manhã. Então, 15 eu vou ter que colocar aqui, ó, nesse conjunto aqui. Só que eu não posso colocar 15 nesse ponto, do lado de cá, porque eu já tenho 9 dentro dele. Então, eu tenho que diminuir. 15 menos 9, nós vamos ter 6 aqui, ó. E aí, 25 trabalham no turno da tarde. Então, no turno da tarde, nós temos 25. Da mesma maneira, eu não posso colocar 25 aqui, porque eu já tenho 9 que estão trabalhando lá. Então, a gente tem que diminuir, vai dar 16. 16 mais 9, 25. E aí, o turno da noite, né? A gente pode até pensar de uma maneira diferente. O turno da noite, nós temos, então, 12. 12 trabalham no turno da noite. Aí ele quer saber quantas pessoas trabalham nessa empresa. Agora é só somar. O total de pessoas, então, é a soma. 6 mais 9 mais 16 e mais 12. Tá? Aqui a gente já sabe que vai dar 25. Ó. 25 mais 6 mais 12. Aqui vai dar 37. 37 mais 6. Aqui vai dar 37 mais 6, 43. E 43 a gente encontra aqui, ó, na letrinha D. Então, é uma questão simples, aplicação da ideia de conjunto, né? Que cai bastante nesses concursos. E é bom que vocês tenham uma atenção bem redobrada a esse tipo de questão que deve aparecer de novo, tá? Vamos à questão 2. A questão 2, ela trata de frações. Aqui, eu coloquei para vocês o assunto que está no edital, tá? Operações fundamentais envolvendo aí adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz e propriedade das operações. Na parte de cima aqui eu tinha colocado também um assunto, esqueci de comentar, conjuntos e subconjuntos, tá bem? Então na parte de cima aí tem qual é a parte do edital que está sendo cobrada. Então vamos para a questão número 2. Questão 2. A questão número 2, a gente só precisa somar 3 frações. Então nós temos aqui, ó, 2 terços mais 4 quintos menos 3 quartos. Bom, para somar 3 frações, a gente pode pensar em tirar o MMC, que é aquilo que normalmente o pessoal faz e é mais comum.
Só que existem várias técnicas de somar frações. Eu vou apresentar uma que eu acho mais simples para esse caso, tá? O que você faz? Você pega duas frações, nem olha a terceira, sempre escolhe duas quaisquer para trabalhar com elas, tá? Pode ser a primeira com a última, pode ser a segunda com a última, pode ser a primeira com a segunda. Então, quais são essas duas frações? Não tem problema você fazer a escolha. Se fossem 4 questões, a gente podia trabalhar com duas e com duas. Então, a gente sempre pensa num par de frações. Tendo um par de frações, você vai observar o seguinte. O número de baixo, ele é igual ao número de baixo? Se a resposta for sim, não precisa a gente pensar em MMC. Mas se o número de baixo não é igual ao número de baixo, ou seja, os denominadores não são idênticos, a gente vai pensar de uma outra maneira, tá? Então, 3 não é igual a 5 e 3 vezes alguma coisa, um número qualquer x, não é fácil dar 5. Então, 3 vezes quanto dá 5? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, quando a gente não consegue chegar no número maior usando o menor de forma simples, então a melhor ideia que a gente tem aqui é multiplicar cruzando. Então, se o número é diferente do outro, tá? Se o 3 não é igual ao 5, e se o 3 ele não chega no 5 por um produto simples, tipo 3 vezes 1, 3 vezes 2, o melhor, para resolver essa questão, a melhor saída é a gente multiplicar cruzando assim, ó. A gente multiplica 3 vezes 4, que dá 12, tá? É a melhor maneira. E depois multiplica cruzando aqui, ó, 2 vezes 5, ó, tá? 2 vezes 5, que dá 10. Então eu tenho 10 para um lado e 12 para o outro. É só somar, porque no meio tem uma soma. Então vamos somar 10 mais 12 dá 22. Então a gente vai ter aqui, ó, 22 sobre... E agora a gente multiplica embaixo, 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, quando os números de baixo não são iguais e quando eu não consigo chegar no maior usando um produto simples, o melhor caminho é multiplicar cruzado, tá bem? E multiplicar embaixo. Então fica 5 vezes 2, 10, 3 vezes 4, 12, 10 mais 12, 22, 22 sobre 15. Agora nós vamos baixar a outra fração, 3 quartos. E vamos pensar da mesma maneira, a gente vai pensar do mesmo jeito. O 15 é igual ao 4? A resposta é não, eles não são idênticos. Então o 15 não é igual ao 4, eles são diferentes. Dá para pegar o 4, que é menor, e multiplicar ele por um número simples e chegar no 15? Tipo, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 20. Então, 4 vezes 4, perdão, é 4. 4 vezes 4 dá 16. Então a gente não consegue chegar no 15 usando o 4. Não com produto simples, a gente consegue com frações, mas não vem ao caso. Então, nesse caso, a gente também vai multiplicar cruzando. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 15 vezes 3 vai dar 45, e agora a gente vai multiplicar assim, ó, 22 vezes 4 vai dar 88, e agora nós vamos multiplicar embaixo também, ó, 15 vezes 4 vai dar 60, tá? Bom, desses resultados, agora nós vamos fazer as operações das frações. 88 menos 45 tem que diminuir, tá? Então ficaria assim, ó, 88 menos 45 sobre 60. 88 menos 45 vai dar 43. Então vai dar 43 sobre 60. E 43 sobre 60, se a gente procurar aqui, vai encontrar 43 60avos na letra E. Então é uma questão fácil, tá? Mas cai na Fundatec, né? Não é porque tá aqui na prova aí do tipo, mas assim é tranquilo passar na Fundatec. Não é porque a questão é fácil, porque ela está dentro do programa. Então ela tem chance de aparecer? Tem chance, tá? Vamos à questão número 3, que ela trata de conjuntos, tá? Conjuntos numéricos agora. A primeira questão, ela trabalhava com operações, ideia de conjunto aplicada no dia a dia. Ou seja, era uma aplicação da ideia de conjunto. Agora, a gente está trabalhando com os conjuntos, olha só, conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são os conjuntos naturais, inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Então, é toda essa gama de números. E aí, nessa questão, que também é uma questão que já caiu na Fundatec, ele fala assim, assinale a alternativa que mostra
dois exemplos de números irracionais. Ó. Dois exemplos de números irracionais. E aí a gente fica tentando entender o que é um número irracional. Na verdade, a gente não precisa entender o que é um número irracional. A gente tem que entender o que é um número racional. Então, os números racionais, esses sim, nós precisamos entender. Então, vamos colocar aqui questão 3. E vamos colocar aqui número irracional. O que é um número irracional? Eu não preciso saber o que é um número irracional. Eu só preciso entender que é todo número que não é racional. Que não é racional. Então a guerra aqui é entender o que é um número racional. Se eu entender o que é um número racional, eu vou entender o que é um número irracional. E aí vem, quais são os números racionais que nós trabalhamos com ele? Então, todo número racional, todo natural é racional. Então, todo número natural, ele está dentro dos racionais. Tá? Então, tem uma hierarquia dos conjuntos que a gente passa, que diz assim, ó, todo natural, ele está dentro dos inteiros, e todo inteiro está dentro dos racionais. Então, todo número natural inteiro é racional. Aí vem as frações. Então, os inteiros também são números racionais. Aí vem as frações do tipo 3 sobre 2. 3 sobre 2, a parte de cima, ela pertence a Z, a parte de baixo também pertence a Z, logo, essa fração toda, ela pertence a quê? Então, frações que tem o número Z em cima, ou seja, o número que pertence aos inteiros, e um número Z embaixo, ou seja, um número que pertence aos inteiros, essa fração ela é uma fração racional, está dentro dos números racionais. São racionais ainda os decimais exatos, 3,2, são números racionais. As dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Então, 0,444 reticências, também é um número racional. E também 0,3555 reticências. Esses números, eles são números, então, racionais. Se eu conheço esses números, tudo que eu perceber que é diferente disso é um número irracional, tá bom? Então, vamos à primeira aqui, ó, 2 e 7. Eu percebo que 2 e 7, eles são números naturais. Se eles são números naturais, eles são números racionais. Então, esses dois números aí são racionais. Por exemplo, vou pular a B para a gente ir analisando as demais. A fração 2 sobre 7 e 7 sobre 2 são números racionais. O número 7 é um número racional. O número 2/3 é um número racional. Observe, então, que essas questões que eu marquei, eu identifiquei quais são os números racionais, porque eles são mais simples. Bom, tudo que a gente não marcou são números irracionais. Aqui o raiz de 2, o raiz de 7, o número π e o número π. Esses números são números irracionais. E a resposta certa aqui, então, seria a letra B. Observe que essa questão aqui não é uma questão de cálculo, é uma questão para perceber. Na verdade, tu tem que reconhecer o número, tá joia? E marcar. Então, é uma questão simples, desde que a gente domine o conteúdo. E é uma questão impossível para quem não domina o conteúdo, tá? Então, vamos a uma outra questão. Vamos à questão de número 4, tá? Essa questão de número 4, ela trabalha ainda com operações simples, ou seja, está dentro do mesmo assunto anterior. A gente vai tratar aqui de operações de soma, subtração, multiplicação e por aí vai. A ideia aqui é a seguinte: Pedro lê um livro, e esse livro tem 624 páginas, tá? Então, Pedro lê um livro, e esse livro tem 624 páginas. Só que ele faz essa leitura em um ano. Então, o Pedro lê um livro durante um ano. Sabendo que Pedro lê sempre o mesmo número de páginas todo mês. Então, todo mês ele lê a mesma quantidade de páginas. Todo mês ele lê a mesma quantidade de páginas. Como o ano tem 12 meses, ele levou, então, 12 meses para ler esse livro. Qual o número de páginas lidas em abril por Pedro? Então, ele quer saber o número de páginas que ele leu num determinado mês. Para isso, a gente pode pensar assim: se eu pegar o 624 e dividir ele por 12,
eu vou descobrir quantas páginas eu li por mês. Como abril é um desses meses, então a gente vai descobrir isso, fazendo uma divisão simples, tá? Percebam que o cálculo é simples, mas é necessário que entenda o problema, tá joia? Então vamos lá, 624 dividido por 12. Então a gente vai começar aqui, ó. 62 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 vai dar 60. Aí diminui aqui, ó. Pode diminuir de cabeça, tá? Normalmente eu faço isso aqui de cabeça. Dá 2. 62 menos 62. E aí abaixo o 4. E a gente vai ter 24. 24 por 12 vai dar 2. E vai sobrar, então, 0. Tá? Então, sobrou 0. Ele leu 52 páginas por mês, já que um ano tem 12 meses. E como abril é um desses meses, ele leu 52 páginas no mês de abril. Então, a resposta certa aqui, ó, é aí. Então, bem simples a questão, uma divisão bem básica. Vamos para a próxima questão, ainda trabalhando com o mesmo assunto, tá? Questão 5. Operações. Então, a questão 5 trata do seguinte. Sabrina comprou 180 unidades de laranja. Então, vou anotar isso aqui, porque se depois a gente for usar, a gente não precisa voltar. Laranja, ela comprou 180 unidades, tá? 180 laranjas. 180 unidades. Depois, 6 dúzias de limões. Então, limões, ela comprou 6 dúzias. 6 dúzias. Deixa eu marcar aqui, para a gente não ter nenhum problema. Então, 180 unidades de laranja. Depois, 6 dúzias de limões. E agora, 5 dúzias de ovos. Deixa eu anotar isso aqui. Ovos. 5 dúzias. Em matemática, é interessante que a gente seja um mínimo organizado, né? Que vá anotando os dados para não ter que ficar fazendo várias leituras do mesmo problema. Então, a gente anota e deixa aqui, vamos ver o restante agora. O que ele vai perguntar ali? Aí ele fala assim, considerando que a dúzia de laranjas e de limões tem o mesmo custo. Então, laranjas e limões, aqui, ó. Laranjas e limões tem um custo de R$ 3,50. E sabendo que a dúzia de ovos, tá, custa R$ 4,20. Só voltando um pouquinho aqui, considerando que a dúzia de laranjas e limões, tá? Então deixa eu marcar isso aqui, ó, é dúzia. Está tratando de dúzia. Qual foi o gasto total de Sabrina, tá? Então a ideia é gasto total na feira. Então a gente tem que ver quanto é que custou a dúzia, ele deu o valor, multiplicar isso pela quantidade de dúzias que a gente tem, somar e dar o resultado. Não é uma questão difícil, né? Ela é bem simples, ficaria assim. O problema aqui é que ele não deu laranja como dúzia, ó. Ele deu como unidade, ó. Então essa aqui a gente vai ter que transformar em dúzias, tá? Que não é difícil. Então vamos lá, vamos pegar 180, vamos transformar em dúzias. A dúzia tem 12, né? 12 unidades. Vamos dividir por 12. Então 18 por 12 aqui vai dar 1. Vai tirar 12. A gente pode fazer esse cálculo de cabeça. Vai sobrar 6. Vai baixar o 0. 60 por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 vai dar 60. E vai zerar. Então ele cobrou 15 dúzias de laranja, tá? 15 dúzias de laranja. Só que a laranja e o limão, o preço da dúzia é a mesma coisa. Então a gente pode somar 15 aqui, ó, 15 dúzias, tá? 15 dúzias. A gente pode somar com 6 dúzias do limão, porque é o mesmo valor. Então a gente teria 21 dúzias a R$ 3,50. Então a gente já poderia pegar aqui, ó, 21 vezes 3,50 ou 3,50, depende de como que você quer fazer isso aqui, vezes 21, tá? Dicas de prova. O 0 a gente descarta no final e coloca ele no final para poder realizar o cálculo. Então, descarta o 0. Quando você tem 0,5 aqui, ó, a gente vai entender como metade.
porque 0,5 é a metade do número 1. Então, por exemplo, eu quero 12 0,5. Então, 12 vezes 0,5 ou 12 moedas de 50 centavos. Duas moedas de 50 centavos dá R$1. Então, se eu pegar 12 moedas de 50 centavos e dividir por 2, eu vou ter 6 moedas de R$1. Então, é melhor a gente dividir por 2 e pensar em 1. Então, toda vez que a gente multiplica por 0,50, é só pegar o número que está multiplicando e dividir por 2. A gente vai ter o resultado. Porque, na verdade, 0,50 ou 0,50 é metade. Metade de alguma coisa. Então, esse cálculo aqui eu faria ele assim, ó. Presta bem atenção. Eu pegaria o 21 aqui, ó, e multiplicaria ele por 3, que é fácil de calcular. Daria 63, tá? Daria 63. E somaria ele com 21 vezes 0,5, que é a metade de 21. Multiplicar qualquer coisa por 0,5 é pegar metade. Então, a metade de 21 seria 10,50. E aí, a sua somada é 73,50. Isso aqui não é resposta ainda, porque esse valor aqui, ele foi gasto para comprar laranjas e limões, tá? Então, na verdade, é só uma parte do problema, laranjas e limões. Então, foram gastos 73,50 com essas duas compras. Aí ainda se gastou, se comprou 5 dúzias de ovos. Cada dúzia de ovos está 4,20. Então, de novo, a gente tem que pegar 4,20 e multiplicar aqui por 5. Então, bom, se a gente for na feira comprar, a gente vai pegar R$4 e multiplicar por 5 vai dar 20. E aí vai pegar 20 centavos e vai multiplicar por 5 e vai dar 1. Então, esse total aqui vai dar 21. Tá? Trabalhar com dinheiro é mais fácil pensar em dinheiro do que pensar em matemática, tá? Às vezes a gente está trabalhando com dinheiro, somando e multiplicando. É melhor a gente pensar no dia a dia, que é mais fácil do que ficar fazendo continha na prova. Nesse caso aqui, eu tenho R$73 de gasto com laranjas e limões e tenho 21 gasto com ovos. Como ela perguntou qual é o total, quanto é que foi gasto no total, a gente tem que somar esses dois valores. 73 mais 21 vai dar 70 mais 20 vai dar 80, 84, 80 não. 70 mais 21 vai dar 94. 94,50. Então, 94,50, a gente tem aqui, ó, a letra D. Então, nesse caso aqui, ó, tem um outro assunto que cai no edital, que é Sistema Monetário Brasileiro, ou seja, trabalhar com valores. Não, normalmente eles não serão difíceis, né? Isso pode acontecer lá no assunto juros compostos, juros simples, que também vai ter que trabalhar com dinheiro, mas está aí o assunto Sistema Monetário Brasileiro caindo na questão que é justamente essa parte de trabalhar com dinheiro. Bom, é uma questão fácil, no dia a dia a gente faz isso toda hora, então espero que vocês não tenham tido dúvida. Agora, sobre multiplicar na matemática, se você quiser multiplicar 3,5 por 21, esquece a vírgula, esquece o zero, multiplica, depois coloca o zero, depois vê o número de casas decimais. Tá, pessoal? Vamos deixar para um problema que seja mais só matemática. Né? Esse aqui, como tem o dia a dia, fica fácil pensar assim. Vamos para a questão 6. Questão 6. Fala sobre mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, razão e proporção. Então, são assuntos misturados. Né? Uma coisa é conhecer MMC e MDC. Outra coisa é perguntar a razão entre eles. A razão já é um outro assunto dentro do edital. Então, a gente tem o seguinte aqui. Ele coloca logo de cara essa ideia aqui. Qual é a razão? Todo problema que o cara pergunta qual é a razão, ou a razão entre dois números, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar é numa fração. Então, quando se fala em razão numa prova, a gente vai lembrar de uma fração. E uma fração, ela tem um número em cima e tem um número embaixo. Então, razão nada mais é do que uma fração com um número em cima e um número embaixo, tá? E aí ele fala assim, a razão entre o MMC e o MDC dos números 32 e 48. Então, ele quer uma fração onde na parte de cima apareça o MMC e na parte de baixo apareça o MDC dos números 32 e 48 em cima e 32 e 48 embaixo, tá? Então você percebe que
a sutileza da questão, né? Ó, calcule a razão. Aí o aluno não sabe o que é razão, ele já não entende o que tem que fazer nessa questão. Ele até às vezes conhece MMC e MDC, mas não sabe colocar um número em cima do outro. E uma outra ideia que eu vou passar para vocês, que essa ideia é importante, é a razão entre duas coisas não é imposição, né? Tipo assim, a razão entre A e B. Deixa eu colocar aqui para que vocês entendam. Razão entre A e B. Bom, a gente sabe que a razão é uma fração. Se é uma fração entre esses dois números. Então a gente pode dizer que a razão entre A e B é A dividido por B. Só tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? Ele não disse nessa ordem. Se ele tivesse dito a razão entre A e B, vírgula. Nessa ordem impõe que é na ordem que ele deu, A e B, tá? Agora, quando ele não fala razão nessa ordem, a gente calcula a razão entre o primeiro e o segundo, e não encontrando o resultado, a gente inverte no final. Não precisa fazer tudo de novo. Inverte no final. Porque a razão entre A e B é uma coisa, e a razão entre B e A é a inversão dela. Então, na verdade, numa prova, se o cara fala assim, encontre a razão entre, aí fala o número e outro número, mas não coloca nessa ordem. A gente faz na ordem que ele deu, calcula, chega no final, não encontra aquela razão, roda aquela razão e vai achar a resposta. Porque aí, quando ele não coloca nessa ordem, pode ser uma ou a outra, tá bem? Nesse caso aqui, ó, ele não falou nessa ordem. Então, nós vamos usar a primeira ordem dele. Se não encontrar nada, a gente roda no final, tá? Então, vamos lá. O que é o MMC entre 32 e 48? Para calcular o MMC, a gente coloca o 32 e o 48 e coloca uma barrinha. E começa a dividir. Usando os números primos, tá? Uma dica é, enquanto tiver um número par, você usa 2. Depois de que acabarem os números pares, aí pensa em 3, pensa em 5, pensa em 7. Vou começar pelo número 2. O número 2 divide 32 e divide 48. Vou usar o número 2 de novo. Ele divide 16 e divide 24. Vou usar o número 2. Enquanto tiver um par, tu vai jogando 2. O 2 divide 4, divide 12, 8, dá 4 e 12 dá 6. 2 de novo. Divide 4 e divide 3. É 6. 2 de novo. Divide 2 e não divide o 3. Aí agora, acabou o 2. A gente vai pegar agora o 3, tá? Agora a gente vai pegar o 3. O 3 divide o 3. Bom, agora não tem ninguém para dividir, acabou. O produto desses números aí é o MMC. Então observe que o que a gente acabou de fazer aqui foi descobrir o MMC. Tá? O MMC. Como a gente precisa dividir pelo MDC, nós não vamos realizar esse produto, porque senão a gente vai perder tempo na prova. Então, o MMC é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Esse é o MMC. Agora nós temos que colocar ele em cima do MDC. Dos mesmos números. Aí você pensa assim, vai ter que calcular o MDC? Ele já está calculado. Ele só vai identificar. Então, como é que a gente identifica o MDC depois de ter calculado o MMC? A gente calcula o MDC assim, ó. O 2, ele dividiu 32 e dividiu 48. Então, esse 2 faz parte do MDC. Eu tenho que pegar os fatores que dividiram todos os números. Então, esse 2, ele dividiu 24 e 16. Ele também entra no MDC. Esse 2, ele dividiu o 8 e o 12. Ele também entra no MDC. Esse 2 aqui dividiu o 4 e dividiu o 6. Também entra. Esse 2 aqui só dividiu o 2. Esse não entra. Esse 3 só dividiu o 3. Ele não entra. Então, quem entra no MDC vai ser o 2, o 2, o 2, o 2 e acaba aqui. Então, vai ser 2, 2, 2 e 2. Por que eu não multipliquei? Porque como existe uma divisão, é melhor tu manter os números fatorados ou com produtos menores.
não é bom multiplicar. Por quê? Porque aqui a gente pode cortar esse 2 com esse 2, pode cortar esse 2 com esse 2, pode cortar esse 2 com esse 2 e pode cortar esse 2 com esse 2. Então a gente cortou os dois de cima com os dois de baixo e sobrou ali 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é o resultado 6. E 6 a gente percebe que está aqui na letrinha B. Tá, pessoal? Então, quando vocês perceberem que tem que dividir alguma coisa, não façam um produto nem em cima nem embaixo. Mantenha o produto e tenta simplificar ali o produto. Tenta não, simplifica o produto. Tá joia? Facilita muito o cálculo, porque se tu multiplica, o número aumenta muito. Então você percebe que nessa questão a gente trabalhou com razão, a gente trabalhou com MMC e a gente trabalhou com MDC. Tá joia? Vamos para a próxima. Questão 7. Tá? A questão 7 fala assim, ó. O ônibus parte do terminal rodoviário a cada 10 minutos. Ônibus, 10 minutos. E a lotação parte desse mesmo terminal a cada 15 minutos. A lotação a cada 15 minutos. Supondo que o ônibus e a lotação partiram juntos às 15 horas, então juntos às 15 horas. Qual o horário que voltarão a fazê-lo novamente? Juntos, ou seja, os dois sairão juntos. Esse problema é um problema de MMC, de MDC e ainda trabalha com o conceito de tempo dentro de sistemas de unidade. Então, tu percebe que ele trabalha, ou algumas questões, elas vão trabalhar misturando assuntos, tá bem? Então, vamos lá. É um problema, então, que eu tenho que perceber lá no futuro, quando é que eles vão sair juntos de novo. Então, é um problema de MMC. Bom, como a gente já sabe calcular o MMC, a gente vai pegar o 10 e o 15 e vai colocar aquela barrinha aqui, ó. Então, enquanto tiver um número par, a gente vai colocando 2. Quando não tiver par, a gente pensa em outro. No caso aqui, tem o 10. E o 10 por 2, e o 15 não divide por 2. Aí agora a gente não tem mais par. Então aí vai ter que partir por 3 ou por 5. Se tu perceber que o 5 divide alguém, pode usar o 5. Tá? Ah, mas tem o 3 antes. Tá, mas tu pode usar o 5, não tem problema nenhum. Se você perceber que tem algum número que divide por 5, pode usar o 5. Então você vai ter 1 e vai ter 3. Observe que agora apareceu o 3, coloca o 3. A ordem dos fatores primos não importa. Ela não é importante para o cálculo. O que é importante para o cálculo é você colocar os fatores primos lá. Então é isso. Então nós temos 2, 5 e 3 e apareceu 1 e 1. Então acabou o cálculo. E o MMC, a gente está calculando o MMC, ele é o produto disso aí. Nesse caso aqui, como não tem divisão, a gente vai multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Esse 30 é 30 o quê? Né? Vamos voltar na questão. Observa que aqui a gente tem 10 minutos e observa que aqui a gente tem 15 minutos. Então o resultado também vai estar em minutos. Então o que a gente tem lá no início, minuto, vai terminar em minuto no final. Se fosse hora e hora, ia terminar em hora. Tá? Tanto que os problemas de MMC, se eu tenho horas e minutos, tem que jogar tudo para minuto. Ou tudo para hora. Mas eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, nesse problema aqui, a gente ainda tem a ideia do tempo. Claro, de forma simples, mas aparece ali o tempo. Então, eles vão sair juntos a cada 30 minutos. Então, um sai agora, os dois saem agora, depois vai pular, né, porque um vai sair de 10 em 10, o outro vai sair de 15 em 15. Então, a próxima saída, eles não saem juntos. Aí o de 10 ainda faz mais uma saída, e o de 10 só vai encontrar com o de 15 na terceira saída. Seria assim, ó, só explicando melhor. O de 10 minutos vai sair aqui, ó, 10 minutos. Depois ele vai levar 10 minutos para sair de novo. Mais 10 minutos. E depois ele vai levar mais 10 minutos para sair de novo. O de 15 minutos, ele vai vir aqui, ó, 15. E depois ele vai de novo aqui, 15. Ó. Então eles saem juntos a cada 30 minutos. Eles saíram agora e 30 minutos depois eles vão sair juntos de novo.
Qual é o horário que eles vão voltar a sair juntos? Se eles saíram juntos às 15 horas. Aí, então, 30 minutos depois eles vão sair juntos, então é 15h30, tá? Então é 15 horas mais 30 minutos. Isso vai dar 15 horas com 30 minutos. E 15 horas com 30 minutos a gente tem aqui na letra A. Então é uma questão fácil que trabalhava o conceito de MMC, tá bem? Então vamos para a 8ª questão. Questão 8. Então na questão 8 diz assim, deixa eu trocar aqui, diz assim: em uma oficina de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos. Então 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Então aí tu imagina a cena, tá? Pessoas trabalhando, estão construindo carrinho lá, preparando carrinhos, e elas levam 5 dias para isso. Tenta imaginar a cena acontecendo, porque esses problemas é bom que a gente entenda, tá? Quantos carrinhos, aí vem uma pergunta aqui, ó, quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Observe que nós temos 3 ideias aí, que são homens, carrinhos e dias. Então nós temos 3 grandezas. E ele faz a pergunta em cima de uma das grandezas, que é quantos carrinhos. Então esse é um problema de regra de 3 composta. Por que é uma regra de 3 composta? Porque nós temos mais de 2 grandezas, tá? Então é uma regra de 3 composta. Regra de 3 composta. E como é que a gente resolve uma regra de 3 composta? Está lá no edital, ó. Regra de 3 simples e composta, tá bem? A gente resolve montando a estrutura, né? Monta uma tabelinha para organizar a ideia. Então a gente tem aqui homens, vamos colocar homens, tá bem? Depois a gente coloca carros, carrinhos. E depois a gente coloca a grandeza dias. São 3 grandezas. Dias. E a primeira linha, a gente completa ela com as informações. 8 homens, 20 carrinhos, em 5 dias. Ok. Aí depois ele, quantos carrinhos? Dúvida, chamamos de X. 4 homens, vou construir em 16 dias. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que marcar... A gente tem que marcar onde está a dúvida. E a dúvida ela está aqui, ó. Tá? É aqui que está a nossa dúvida. Deixa eu só fazer um retângulo bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui está a nossa dúvida. Carrinhos. A gente marca carrinhos. E agora a gente analisa carrinho para homens e a gente analisa carrinhos para dias. Analisa como? A gente vai ver se essas grandezas elas são diretas ou inversas. Sempre pensando em 2 grandezas, tá? Então vamos lá, vamos pensar na grandeza carrinhos e homens. Por que a gente vai pensar nessa grandeza? Porque ela tem a dúvida. E aí a gente analisa ela com as outras grandezas. Então fica assim, carrinhos e homens. Como é que a gente faz isso? Uma maneira que eu acho bem legal e simples é a gente pensar só na primeira linha. Esquece a segunda, nem olha para a segunda. Porque às vezes tu fica olhando para a segunda, ela mais confunde do que ajuda. Então eu nunca olho para a segunda linha, eu olho sempre na primeira linha, tá? E aí eu penso assim, homens e carrinhos. Eu olho homens, tem 8 homens e penso assim, tá, se eu tivesse 16 homens, eu sempre dobro uma das 2 ideias, sempre dobro. Então eu penso assim, se eu tivesse 16 homens, poderia dobrar outra. Eu dobro uma e penso na outra. Esses 8 homens, eles estão fazendo 20 carrinhos. Eles estão lá construindo 20 carrinhos. 16 homens, ou eles vão fazer 40 carrinhos, ou eles vão fazer 10. Então, nesse tipo de problema, quando você dobra um, a outra grandeza, ou ela dobra, ou ela divide por 2. Então, como eu coloquei 16 homens, eu vou pensar assim, quantos carrinhos esses 16 homens vão fazer? Eles vão fazer 40 carrinhos, ou eles vão fazer 10 carrinhos? Tu vê que tem mais gente trabalhando, né? Então, 8 homens fazem 20, que é a informação que a gente tem. 16 homens vão fazer 40.
Então, essas duas grandezas, elas são grandezas diretas. E aí a gente anota lá em cima que elas são diretas com a letrinha D. Se fosse inverso, eu colocaria I. Mas como elas são diretas, eu vou colocar um D. Agora ele vai pensar em carrinhos e em dias. E da mesma maneira, a gente vai dobrar um deles. Então eu vou pensar em carrinhos e dias. E eu vou pensar assim, em 5 dias, nós fizemos 20 carrinhos. Se a gente trabalhasse 10 dias, que é o dobro de 5, ou a gente faz 40 carrinhos, ou a gente faz 10 carrinhos. Ou você dobra, ou você divide por 2. Se você dobrar uma grandeza, ou a outra dobra, ou divide por 2. Não tem outra saída. Então você pensa, em 5 dias eu fiz 20 carrinhos. Em 10 dias eu faria 40 carrinhos. Então, nesse caso, nós temos de novo grandezas diretas. E nós vamos anotar lá, direta, D. Por que isso aqui é importante? Porque é isso daqui que vai matar a questão. Então, aqui é direta e aqui é direta. Bom, fez essa análise, que é a análise mais chata no problema. Acabou o problema, porque agora tu só erra se errar cálculo. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem 8 sobre 4, e aí tu vai pegar aqui, ó, e vai colocar um traço, 20 sobre x e 5 sobre 16. Tu vai transformar todas as ideias em frações, tá bem? Todas as grandezas em frações. E se puder simplificar, simplifica. 8 por 4 dá 2 e 4 por 4 dá 1. Então fica 2 sobre 1. O 5 sobre 16 não dá para simplificar, vai ficar desse jeito. Para resolver, o que a gente faz? A gente pega a dúvida, a fração dúvida, e iguala ela ao produto das outras frações. Pega a fração dúvida e iguala ela ao produto das outras frações. Essa fração aqui, 2 sobre 1, ela é direta. Então a gente não troca ela, deixa 2 sobre 1. Essa fração aqui, 5/16, ela também é direta. Então a gente deixa 5 sobre 16. Pronto, agora a gente só erra se não souber fazer esse cálculo, porque ele é bem simples. A gente vai cortar aqui o 2 com 2 e o 16 com 2. E vai sobrar então 20, está em cima do x, assim como 5 está em cima do 8. Agora a gente pode simplificar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá? A gente pode simplificar nessa direção aqui, ó. E nessa aqui, ó. A gente pode simplificar o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Porque a gente tem uma equação. Nas equações, nós podemos simplificar em cima e em cima. Quando a gente tem uma fração igual a outra fração, tá bom? Então, eu vou simplificar aqui. O 20 por 5 vai dar 4. E o 5 por 5 vai dar 1. Sobrou, então, 4 em cima do x. E sobrou 1 em cima do 8. Agora eu vou multiplicar cruzando, tá bem? Então, x vezes 1 vai dar x. E 4 vezes 8 vai dar 32. Então, nós vamos montar 32 carrinhos, que é o valor do x lá. Então, esses aqui são carrinhos. E 32 carrinhos, ó, tá na letra C. Tá, pessoal? É uma questão de regra de 3 composta. Ela dá esse trabalho para pensar nela, mas depois que você se adapta a esse tipo de raciocínio, é sempre do mesmo jeito. Vamos à questão 9. A questão 9... Deixa eu trocar aqui. Ela diz assim, qual é o valor de x, tá? Na proporção tal. Proporção é um conceito do edital, ó. Proporção é uma igualdade entre duas frações. Sempre que a gente põe uma igualdade entre duas frações, nós temos uma proporção, tá bem? E aí ele quer saber qual é o valor de x. Qual é o valor de x ali? Outro aqui. Esse aqui, ó. Então, vamos calcular esse valor de x. A gente tem x mais 4 sobre x menos 4 é igual a 2 terços.
Vamos multiplicar cruzado. Eu não posso cortar o x com o x. Por que que eu não posso? Porque tem uma soma depois dele. Eu não posso cortar o 4 com menos 4. Por quê? Porque tem uma soma antes dele. Então, pessoal, quando tem soma ou subtração, não pode cortar. Tá bem? Nesse caso aqui, a única coisa que a gente pode fazer é multiplicar assim, ó. Multiplica para lá, cruzado, e depois multiplica para cá, ó. Tá? Cruzado. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes, vamos colocar 3 vezes x mais 4. Isso é igual a 2 vezes x menos 4. Então, a gente vai pegar o 3 e vai multiplicar lá em cima por esse. E vai pegar o 2 e multiplicar por esse cara aqui. E igualar. Agora, a gente vai distribuir, né? Fazer esse cálculozinho bobo. Todo mundo tem que lembrar disso. Então, a gente vai ter 3x mais 12 é igual a 2x menos 8. Agora, a gente vai pegar esse 2x aqui, ó, e tirar ele daqui e tirar ele daqui, ó. A gente vai tirar daqui e daqui. Então, quando eu tiro 2x dos dois lados, então deixa eu marcar eles aqui para vocês entenderem. Eu vou arrancar 3x e vou perder 2x. Vou arrancar de um lado e vou arrancar do outro. Tá bem? Então, a gente vai ter isso aqui. X, porque eu arranquei 2 aqui, fiquei com 1. Mais 12 é igual a menos 8. Porque eu arranquei 2x do lado de lá. A gente precisa passar para o outro lado, subtraindo. Besteira isso. Agora, esse 12, eu tenho que tirar ele do lado de cá e tirar do lado de lá. Então, vai ficar assim. X é igual a menos 8 menos 12. Então, você percebe que eu tirei ele do lado esquerdo e tirei ele do lado direito. Tirei 12. Tirar é menos 12. Então, o resultado aqui é menos 8. Ou menos 8. Menos 8, menos 12. Menos 20. Tá? E menos 20, você pega aqui, ó, na letrinha B. Não é uma questão difícil, né? Bobagem. É uma proporção que vai cair numa equação do primeiro grau, que também é assunto do edital. Tá? E agora vamos à última questão, que é a questão 10. Questão 10. É uma questão que trabalha com sistemas de medidas. Olha aqui, ó. E no caso aqui é o comprimento. Tá? É uma questão que trabalha com comprimento. Vai ficar assim, então. No uso de um aplicativo de celular, constatou-se que a distância em linha reta entre Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina, é de 421 km,861. Aí tu fica pensando, 861 o quê, né? Porque a gente aprende a ler só o início, não aprende a ler o fim, né? Eu vou ensinar vocês a ler o fim, mas na tabela. Tá? Porque aqui a gente tem 421 quilômetros e 861 o quê? Né? Ou então a gente lê assim, 821,861 quilômetros. Só que fica feio pra caramba. Tá? Mas ele quer saber qual é essa medida, eu já digo como é que a gente faz a leitura dela. Ele quer saber como é que se escreve isso em metros. Tá? Aí você fala assim, mas eu decorei isso. É só multiplicar por 1000, já que eu estou em quilômetro e quero ir para metro. É uma saída boa. Mas eu aconselho pensar na tabela. Por quê? Nesse caso aí ele perguntou quilômetros para metro. Beleza. Tá leve. Agora, e se numa prova ele tivesse pedido em centímetros? Se ele tivesse pedido em decâmetros, em decímetros? E aí tu tem que ficar pensando qual é o número que tu vai usar para multiplicar. Isso é ruim. Então o bizu aqui é lembrar da tabela mesmo. A tabela, qualquer tabela de transformação de unidades, elas têm 7 unidades. Então a gente vai lembrar sempre das 7 unidades, começando com quilômetro, tá? Tem uma maneira de lembrar disso aqui bem fácil, né? O hectômetro, o decâmetro, aí vem a unidade metro, que é a unidade principal, depois vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então é interessante pensar na tabela, porque de qualquer maneira tu tem que usar ela para mexer com a vírgula. A não ser nesse caso, que você está em quilômetro e metro e decorou que é só multiplicar por 1000. Isso é sorte. Isso não foi isso, né? Aqui a unidade metro, ó, ela é a última aqui, ó. Então você percebe que são 7. Se fosse litro, ia trocar M por L, ia ficar tudo litro.
Se fosse grama ou grama, a massa, né? Ali a gente está trabalhando com grama, ia ficar tudo grama. No caso aqui é metro, então vai ficar tudo em metro. E para lembrar das 7, é só lembrar do meio, o meio que é o metro, e aí lembrar que tem 3 para cima e 3 para baixo. As 3 para cima são o K de quilo, o H de hecto e o DA de decâmetro, de deca. Então é K de quilo, H de hecto e DA de deca. Então se você ler rapidinho KH DA, fica um nomezinho feio, mas pelo menos não esquece a sequência KH DA, tá? E para baixo tu tem 10, 100 e 1000. 10, 100 e 1000, então a 10ª parte, a 100ª parte e a 1000ª parte. Bom, pensando nessas 7 unidades, agora a gente vai pegar o número. Qual é o número que a gente tem lá? Deixa eu pegar o número para vocês. Eu tenho o número aqui, ó. 421.861. Vírgula, né? Não é 421 mil, não. É 421, vírgula. E tem a unidade de quilômetros. Como é que a gente faz? Que eu acho bem mais simples. A gente pega o 1, que é o número antes da vírgula, é o primeiro número à esquerda da vírgula, sempre pega ele e coloca na unidade de quilômetros. Então você vai pegar o 1 e vai jogar ele no quilômetro. Então está aqui o quilômetro, você vai colocar o 1 lá. Deixa eu colocar de outra cor porque ficou muito claro. 1. E você vai distribuir um algarismo em cada casinha. Como 2 e 1 está antes dele, deixa aqui à esquerda, 421. E aí você coloca 8 no hectômetro, 6 no decâmetro e 1 no metro. Bom, ele pediu em metros. Observem que o metro está bem aqui, ó. Então a gente vai colocar a vírgula ali. Mas se a gente colocar a vírgula ali, não precisa colocar a vírgula. Então ficou 421.861. 421.861 está na letra E. Mas antes de acabar, né, de terminar essa correção, como é que a gente faz a leitura correta dessa ideia aqui? 421,861. A gente vai ler assim, ó. 421 quilômetros, tá? Porque a vírgula está antes ali, então ali é uma parte inteira. Então a gente lê 421 quilômetros. E se o cara tivesse pedido na prova para fazer a leitura disso, tem gente que não sabe. Então fica 421 quilômetros e 861 o quê? É só colocar na tabela, olha só. E 861 metro, que foi onde terminou de colocar o último algarismo. Então a leitura correta disso daqui é 421 quilômetros e 861 metros. Essa é a leitura correta desse número. Porque numa prova, se o cara pedir para ler, eu aposto com vocês, vai ter um monte de gente errando, porque nunca ou quase nunca a gente faz leituras de números com vírgula, em unidades de medida. Normalmente, a gente lê por ler, mas a gente nunca lê corretamente. Então, a leitura correta aqui é 421 quilômetros e 861 metros. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da correção, tá? Torço para que vocês sempre saiam bem. A ideia nossa aqui no Premier é montar o simulado baseado na prova, muito próximo da prova, sempre ali focando para que não fique nem um nível muito alto discrepante, nem um nível muito baixo que o aluno chegue lá e fale assim, então não precisa nem estudar. Então não tem nada a ver isso, né? O simulado nosso aqui, ele é baseado no edital e ele é baseado também no nível da banca que vai cobrar, que vai montar a prova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima correção, até uma próxima aula. Então fiquem à vontade para perguntar, para contribuir para a melhoria do que a gente tem feito aqui, tá? Um grande abraço, boas provas, tudo de melhor e bons estudos. Tchau!